Sejam muito bem-vindos ao Crescendo com Sabedoria, onde o único objetivo é mostrar a você como carregar menos peso nessa terra e alcançar a felicidade. Nessa semana estamos falando sobre como buscar a palavra de sua vida. No primeiro dia falamos um pouco sobre o que é a palavra de sua vida. Ontem nós falamos sobre os benefícios de buscar a palavra da sua vida e hoje nós vamos falar sobre como obter a palavra da sua vida. De acordo com meus estudos das Escrituras, eu observei 3 passos essenciais que não podem ser pulados para alcançar e obter a palavra de nossas vidas, que são eles. Primeiro, você pedir a Deus, orar, Deus me dá uma palavra para saber se o Senhor está comigo ou não, o que é que o Senhor quer que eu cumpra de propósito ou de missão nessa terra. Então esse é o primeiro passo, pedir e falar com Deus em relação a isso. O segundo passo é renunciar a alguma coisa por isso. Olhe, eu estou disposto a renunciar a isso, isso e isso, para poder viver de acordo com sua vontade e cumprir o meu propósito. E o terceiro passo que eu defini também, de acordo com as Escrituras, que eu achei na Bíblia, é estar em constante movimento. Então, peça a Deus, renuncie por isso e esteja em movimento. E nessa semana nós falamos um pouco mais sobre Josué. E muito antes dele receber a palavra da vida dele, ele estava andando com Moisés, aquele mesmo que libertou o povo do Egito para cumprir a promessa de liberdade de Deus. Então, ele estava em constante movimento, andando lado a lado com Moisés, aprendendo as decisões que Moisés tomava. Estava ouvindo conselhos também de um cara muito importante, um cara exemplar que pisou aqui na terra, que já viu o próprio Deus. Então ele estava aprendendo com uma das maiores autoridades daquele tempo aqui na terra. Antes mesmo também dele receber a palavra da vida dele, ele também foi enviado como espia para espiar a terra prometida. Então ele não disse, eu não nasci para ser espia não, eu acho que eu vou ser também um libertador do povo de Israel, então não vou ser espia não. Não, ele estava, enquanto que ele não tinha descoberto, nem sei se isso existe, enquanto que ele ainda não tinha descobrido também, não sei se isso existe, a mente deu um branco, vai ficar assim mesmo. Então, enquanto ainda que ele não tinha essa resposta, vamos deixar assim, ele estava em movimento de acordo com princípios, missões que facilitariam a entrada do povo de Israel à terra prometida, para vocês verem. Enquanto ele ainda não sabia o propósito e a palavra dele, ele estava em constante movimento. Para ele estar também ao lado de Moisés, imagine comigo que ele teve que renunciar muitas coisas. Talvez festa que os amigos dele daquela época participavam, para ele poder estar em constante aprendizado com Moisés e várias outras coisas. Então é muito importante que ele não tinha palavra e ele estava em movimento, né? Então não fique achando que você vai receber uma palavra sem fazer nada em troca disso. Esteja em movimento. Quando nós recebemos essa palavra, não é por merecimento, é por graça, mas nós precisamos se movimentar. Saiba que o Espírito de Deus, antes da criação do mundo, pairava sobre a face das águas. Ou seja, antes da criação do mundo, ele estava em movimento sobre as águas. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então esteja em movimento para o Espírito de Deus se movimentar através de você. Porque se você ficar na sua zona de conforto, parado aí, talvez essa palavra não virá para você. Eu vou ler agora o que Deus disse para Josué, o que ele teve que renunciar após ter recebido a palavra. Antes de receber, ele precisou renunciar e depois que ele recebeu, também precisou renunciar. Que esse é o peso do chamado, né? Todo chamado, todo dom vem com um peso. Hoje mesmo, falando para vocês, antes de contar isso aqui, estava bem desanimado e não queria gravar. Anunciei nos stories que não ia gravar. E aí eu botei uma pregação, estava bem triste com algumas coisas. E eu botei uma pregação e me animei. E a pregação exatamente dizia assim, eu não escolhi ela. Ela dizia, não, o que você menospreza, você perde. Você pediu um dom a Deus e agora não está querendo usar ele. E eu disse, caramba, vou fazer assim mesmo, pedir energia a Deus, pedir ajuda a Deus e disse, realmente, pedi um dom a Deus, Deus me deu um dom e agora eu vou dizer que não vou usar esse dom? Não. Então eu vim aqui, comecei a gravar, quase já escurecendo e vou postar. Então depois que você recebe um dom, a palavra, o chamado, tem o peso, vem também com responsabilidades. E essas responsabilidades pesam bastante. Então tome cuidado com o que você pede aí, né? Se você quer viver com moleza, não peça, porque quando você pedir, meu filho,
vai vir muitas responsabilidades novas na sua vida. Então Deus disse assim para Josué: viva de acordo com toda a lei, fale sempre o que está escrito na lei, estude a lei dia e noite, que essa lei é a palavra, né, naquela época, se esforce para viver de acordo com a palavra, e se você fizer isso tudo, tudo lhe ocorrerá bem, você terá sucesso. E mais, seja forte e corajoso. Então, se ele seguisse a lei, falasse da lei, meditasse na lei e aprendesse da lei, tudo lhe aconteceria da melhor forma possível. E mais, ele precisava ainda ser forte e corajoso. Então, antes da chamada de Josué, da palavra de Josué, ele teve que renunciar, ele estava em movimento. Quem sabe também não pediu a Deus em alguma oração que ele fez para saber qual era o propósito dele nessa terra. Depois que ele recebeu a palavra, Deus mandou ele viver de acordo com a lei, se esforçar muito para viver de acordo com ela, falar da lei e estudar dia e noite a lei do Senhor. Então, a palavra também traz as responsabilidades. Mas vale a pena cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. E se ele fizesse tudo isso, aí todos os planos dele teriam sucesso e Deus estaria com ele. Bem interessante, né? Assim como foi com Moisés. Olha, Moisés já tinha abrido o Mar Vermelho. Através de Moisés, várias e várias pragas do Egito. Claro que foi Deus, mas Moisés que estava ali representando naquele momento. Então, assim como foi com Moisés, absurdo, muito top. E Josué, graças a Deus, conseguiu viver de acordo com essas recomendações que o Senhor falou e ele conseguiu a vitória que o Senhor tinha prometido. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que é que você achou dessa aula de hoje. Compartilha para mais um amigo. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação desses vídeos que estão absurdos de bom. E um forte abraço para todo mundo e até segunda-feira às 18 horas aqui no canal. Deixa o like.